Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é médico renomado, oftalmologista e trabalha em São Paulo. Espírita, trabalha também no Centro Espírita Perseverança. Conosco, Dr. Marcelo Luiz Occhioto. É um grande prazer estar com você, Sidney, Richard, com todos os amigos que nos assistem. Conosco também, Richard Simonetti. Aqui de volta, prazer estarmos aqui participando do programa novamente. Dr. Marcelo veio a Bauru e fez um seminário, ministrou um seminário para nós com o tema A Mediunidade, segundo André Luiz. Também ministrou uma palestra no domingo de manhã, cujo tema foi Como Vejo o Meu Próximo. Marcelo, você é espírita de berço? Não em verdade, Sidney, porque nasci numa família católica, né? Também nasci no interior de São Paulo, na cidade de Itaquaritinga, mas saí de lá com 4 anos de idade. Toda uma família eminentemente católica, mas uma família de médiuns. Então, de nascença, médiuns, mas não espíritas. Né? E nos tornamos justamente pelo chamamento mediúnico, especialmente com minha mãe e com alguns parentes, e assim que me tornei espírita aos poucos. Eu noto que você tem alguns livros, não sei se eu consegui captar todos. Perfume Sua Vida, Sinta o Suave Toque da Espiritualidade, é de sua autoria. Sim. Temos também Espírito Jovem. E em parceria com a doutora Elida Costa Capalbo, é isso? Sim. Bianca, Clara, Carina, Um Só Caminho. Exatamente. São esses os livros publicados. Todas as nossas outras participações literárias são mais para uso interno, preparando um material para publicação futura. Eu desisti de imprimir o currículo do Dr. Marcelo, tendo em conta a sua vasta penetração, tanto nacional como internacional, no campo da oftalmologia. Você é formado em medicina em 1990, fez residência médica no Instituto de Oftalmologia Tadeu Civintal em 1993, é isso? Eu vou parar por aí, porque senão nós vamos ficar só o programa inteiro falando do currículo dele. Doutor Marcelo, como conciliar a sua atividade profissional, que é eminentemente, vamos dizer, materialista, com as suas convicções espíritas? Esta é uma das grandes possibilidades que hoje é aquele que tem o privilégio de conciliar a razão com todo o cabedal de sentimentos, né, que o conhecimento doutrinário nos promove, já que nós somos destinados ao amor pleno, né, muito distanciados ainda pela nossa condição evolutiva, mas quem tem esse privilégio e consegue vencer os atrativos materialistas que nós temos no mundo atual, eu acho que tem grandes possibilidades, né? Especialmente me lembrando agora, por exemplo, de uma passagem num dos livros de André Luiz, em que ele diz claramente que os cientistas de hoje trabalham sem o saber a favor da espiritualidade futura, já que as comprovações científicas mostrando a beleza e a perfeição da criação divina, pouco a pouco passam a corroborar com esta possibilidade de nós comprovarmos, né, que o universo é integrado. Né? E não é porque, uma vez, né, se desconfiaram que as bactérias não existiam e Pasteur provou, assim como também demoraram para acreditar que a eletricidade era algo palpável e real, apesar de invisível, também, pouco a pouco, eu acredito que nós venceremos as barreiras daquilo que os olhos comuns não conseguem ver, nem os ouvidos ouvir, mas a possibilidade da ciência se integrar é muito grande. O que nós precisamos ter também é a possibilidade, né, daqueles que tiveram a oportunidade de um acesso mais amplo ao conhecimento científico, ou mesmo ter tido a oportunidade de uma educação
privilegiada, e eu me sinto privilegiado por isso, né, de tentar associar as coisas, fazendo com que nós sejamos agentes para atingir todos aqueles que num intelectualismo exacerbado são os mais preconceituosos, achando que teriam um demérito em se declarar crentes. Richard. Eu acho interessante, Marcelo, na obra de André Luiz, que aliás eu considero quase que uma revelação dentro da revelação, né, o trabalho de André Luiz. Ele falando dos médicos, ele diz que os médicos são agentes da saúde, funcionam como médiums da saúde humana. E tem assistência espiritual, né? Tem espíritos que acompanham o médico, procuram orientá-lo, instruí-lo, inspirá-lo até no diagnóstico, né, que é muito importante. E eu acho interessante que o mentor, conversando com o André Luiz, ele lamenta apenas que os médicos não são dados ao hábito da oração, né, que estabeleceria a ligação. E ele faz um comentário assim, se os médicos orassem, né? Acho muito interessante. Richard, a sua colocação é simplesmente perfeita, né? Já que eu vivencio isso na minha prática diuturna. Hoje em dia, chegam aos nossos consultórios aqueles que estão fragilizados pela doença física, mas nunca existe somente a doença física, né? Mas existe o universo particular de cada um, né? E esse universo não pode ser dissociado da condição espiritual daquele que sofre a moléstia física. Obviamente, nós percebemos, já que tivemos também a chance de treinar um pouquinho mais a sensibilidade mediúnica, de que a oração é o único, eu não digo que é o melhor, mas o único meio de estabelecermos essa conexão com aqueles que se dispõem a assistir-nos, né, para que as nossas deficiências, né, que são embotadas pela condição física, já que estamos encarnados, não sejam realmente empecilho para que a inspiração venha para o diagnóstico e o tratamento adequados. Beleza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com mais perguntas para Richard Simonetti e o Dr. Marcelo Luiz Occhiuto. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Despertar, hoje com a presença do Dr. Marcelo Luiz Occhiuto e de Richard Simonetti. Dr. Marcelo, ontem assisti a uma aula de um psicanalista que disse que as pessoas vão ao seu consultório pedindo um comprimido para resolver a falta de amor. Ou então quer um gardenalzinho para curar o ciúme. Acontece em casos assim? O tempo inteiro, né? Já que a solução fácil, através de um agente externo, é muito mais conveniente para a maioria a você fazer uma transformação interior com a reforma íntima. Então é natural que se procure uma via fácil para se solucionar os problemas existenciais, né? E você tem muitos casos em seu consultório, tem alguma história que poderia contar para a gente? Eu tenho várias. Conte, né? Uma. E acabei de me lembrar agora, Diga. Eu acredito inclusive que quando nos lembramos subitamente de algo é porque estamos sendo inspirados. Por aí. E essa história é muito impactante para demonstrar que muitas vezes, se você se dispõe
a ser instrumento, mesmo deficiente como eu sou imensamente, né, você se torna um instrumento divino para poder ajudar. Richard, na colocação anterior, disse que muitos médicos não oram. Na sua observação, é isso mesmo? Sim. Se você imaginar que um médico tendo o poder de agir, de intervir na saúde do paciente, ele, se não estiver conectado, não só inspirado para o diagnóstico correto, como para o tratamento adequado, ele também pode ser um agente a prejudicar o paciente. Olha só. Né? Então, a conexão com aqueles que servem aos propósitos divinos de proteger aos filhos de Deus para que eles tenham a condição de reparar a saúde e continuar na sua trajetória para o aproveitamento integral da encarnação, é realmente algo de precípua importância. Conte para nós a história. Esse caso que me lembrei agora é um caso muito impactante dentro de vários, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar. Obviamente que somos orientados para jamais fazer orientação espiritual num consultório. Não misturar as coisas. Não misturar as coisas, já que existe a instituição espírita como local adequado. Mas tem gente que pede até, né? Não só pede, como há casos emergenciais, Sidney. Né? Então esse caso foi um desses. Eu tinha a minha mesa com vários prontuários, né? E antes de chamar o próximo, sem olhar o nome, né, do paciente, eu comecei a me sentir muito mal. Olha. Né? E tive um peso lateral na cabeça, como se eu tivesse um pêndulo pendurado de parte, com uma sensação de que minha cabeça iria bater ao chão por um grande peso que a tracionava nessa direção. Você é médium? Sim, sou médium, né, e obviamente Grande sensibilidade. tenho essa sensibilidade que às vezes eu acho que ela se é permitido que nós sintamos isso mesmo num local porque inadequado, tem um objetivo, porque né? tem um objetivo. Então, olhe só essa história. Né? Então, sentindo esse grande mal-estar, achei que estava com labirintite, porque ficava tonto e não melhorava, me segurando, tive até o impulso de cancelar a agenda, tamanho mal-estar. Fiz uma oração, né, inclusive para minha autoajuda, e então chamei a esse paciente, que já era meu paciente. Quando ele entrou, e era uma pessoa muito alegre, me lembrava do modo de agir bastante extrovertido, ele entrou absolutamente sério, e eu tive, numa primeira impressão, como se ele não fosse ele. Né? Então aí estranhei muito aquilo, mas ele estava... Uma mistura de personalidade. Exatamente. E muito sério, né? Absolutamente sério, foi entrando. Na hora que ele adentrou a porta, o peso na cabeça aumentou. Olha. Eu me segurei e o atendi. Como vai o senhor? Né? Eu realmente fiquei... o cumprimentei, né? Tentando manter a minha posição. E aí ele foi direto ao assunto. Eu preciso que o senhor resolva a minha visão, porque ela está muito embaçada. Né? Embaçada, e eu preciso usar a minha visão rapidamente. Estranhei, é claro que eu quero ajudar. Né? Mas se não fosse eu que tivesse feito o exame anterior, não acreditaria que depois de tê-lo examinado, eu percebi que ele estava com uma graduação absolutamente diferente, como se fosse de outra pessoa. E com ambas as pupilas dilatadas. Do exame anterior para o atual, uma grande distorção. Não era nem distorção, era outro exame. Não é possível que a refração, o grau de seus óculos, se modifique dessa maneira em uma pessoa adulta. É como se fosse outro paciente. Como se fosse outro paciente. E depois, então, sentindo aquele mal-estar, e um estímulo para que tentasse descobrir o que fazia. Isso os aparelhos comprovando, né? Isso é medida de computador inicialmente, que faz uma aferição automatizada da refração, e depois eu comprovei que está completamente errado. E até que aquela pressão que eu sentia, para que tentasse descobrir a razão de tamanho distúrbio que ele apresentava, porque não estava compreendendo. Perguntei se estava tomando alguma medicação, nada, não estava nada. E aí o paciente tomou a iniciativa de me dizer o seguinte: eu confio muito no senhor e sinto agora o impulso de fazer uma coisa que eu prometi que não ia fazer para ninguém, de contar a razão da minha necessidade urgente. Olha. Sem pedir para ele.
eu estou aqui para lhe ouvir, a consulta já terminou, embora eu precisaria de um retorno seu, por favor me conte. Pois eu vou ser franco com o senhor. O meu filho foi ao litoral e foi lá assassinado. Olha só. E eu estou nos últimos meses e agora consegui descobrir o grupo dos 5 assassinos de meu filho e eu precisarei dar cabo desses 5. Não poderei errar a pontaria e por isso preciso enxergar melhor. Olha só. E como não estou enxergando, porque minha visão ficou completamente embaçada, o senhor tem que resolver isso. E não me julgue, eu já estou decidido e convicto. Então, nessas horas, fazendo uma parte, vocês percebam que, por muitas vezes, embora Deus não possa contar com o instrumento ideal, ele tem que contar com o que está à disposição. Que é possível. E no momento era só eu mesmo. O que você pode arranjar. Nesta hora, como evitar de ajudar a um irmão que ele chegava e tinha tido o impulso de revelar algo que é criminoso confessadamente? Pois nessa hora eu pedi para que ele, simulando a necessidade de uso de um colírio, saísse um pouquinho, para entrar em profunda oração, pedir ajuda não só para os nossos benfeitores, mas como para amigos, para que fizessem também uma corrente vibracional a partir do centro, pedindo ajuda, né, pedindo para deixarem uma estrutura preparada caso eu conseguisse fazer aquilo que era um grande desafio, que era demovê-lo dessa intenção. E depois de me sentir minimamente preparado, eu o chamei para entrar e pedi para que ele me permitisse fazer um tratamento não só médico, mas também energético, né? Para que os seus olhos melhorassem rápido, que ele tivesse a chance de mudar de ideia porque aquilo não iria resolver o problema, e muito pelo contrário, iria agravá-lo, né? Mas se ele me permitiria acelerar o restabelecimento da sua saúde integral, ao que ele concordou, né? E depois de uma semana, né, ele me telefona dizendo que ao primeiro passo, quando ele entrou à casa espírita, ele sentiu que todo o seu corpo... Ele foi à casa espírita? Ele foi à casa espírita, foi recebido pelos meus amigos, a meu convite, né, e sentiu como se ele tivesse sido anestesiado, quase desfaleceu ao primeiro passo, e sentiu que ele estava prestes a cometer um desatino, né, e que ele precisava renovar isso, embora não soubesse como perdoar. Ele sentiu ao adentrar que ele estava errado, equivocado, e começou a agradecer. E hoje, né, inclusive recentemente numa palestra ao centro, eu reencontrei esse paciente, né, que se tornou um espírita convicto, não só um espírita convicto, mas como um trabalhador do bem. Né? E ele não conhecia a doutrina espírita? Ele tinha uma simpatia, mas muito distanciado. Né? E eu me lembro muito bem, porque ele tem inclusive 2 dedos de congenitamente aderidos, né? Então é um paciente que emblematicamente eu me lembro muito bem. E então eu conto essa história para, resumidamente, dizer que em todos os momentos, sem exceção, Deus tem planos para cuidar de cada um de seus filhos indistintamente. Richard, nós estamos com o tempo esgotado nesse segundo bloco. Eu vou dar um breakzinho e na volta eu vou pedir os comentários de Richard Simonetti sobre esse caso maravilhoso que é de um ensino muito grande para todos nós. Não saia daí, você não vai se arrepender. Vale a pena acompanhar esse caso. Voltamos já já. Teria fundamento a notícia de que milhares de franceses passaram a nascer no Brasil a partir da última quadra do século XIX? Nosso país teria as condições ideais para acolher a revolucionária mensagem de Jesus? Neste livro, o leitor conhecerá a continuidade da epopeia francesa, reencontrando velhos personagens agora reencarnados em nosso país. Eles estão de volta, com recursos afetivos imensos, iluminados por uma inspiração de ordem superior. As luzes que brilhavam na Paris do século XIX agora iluminam o solo brasileiro.
Luzes no Brasil, de Sidney Fernandes. Uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que está passando muito rapidamente. Richard, gostaria dos seus comentários em torno desse caso maravilhoso que o Dr. Marcelo nos trouxe. Marcelo, isso que você contou confirma as ideias que nós temos na doutrina espírita de que realmente os espíritos exercem uma influência muito grande sobre as criaturas humanas. Principalmente numa circunstância trágica como essa, certamente o pai do rapaz assassinado foi envolvido por espíritos obsessores, né? Não há dúvida nenhuma que eles gostam de fazer estragos aí no seio das criaturas humanas, aproveitando sempre essas brechas que se abrem quando a pessoa passa por uma situação difícil como essa, em que a primeira reação realmente é o olho por olho, né? É fazer justiça com as próprias mãos. E enquanto você estava contando o caso, eu fiquei imaginando quantas tragédias ocorrem, quantos fatos tão lamentáveis, e às vezes a gente tem dificuldade até de explicar esses casos nos Estados Unidos, por exemplo. Você vê cidadãos lá aparentemente até pacatos, que não têm nenhuma complicação com a polícia, de repente o cidadão sai matando gente por aí, né? E a gente percebe aí a influência de espíritos que querem realmente promover a desordem, né? Levar o terror entre as criaturas humanas. E André Luiz comenta isso também, né? Ele fala que quantas vezes a pessoa está querendo cometer um desatino, como o caso de uma jovem que estava pensando em se suicidar no livro Sexo e Destino, e o André Luiz conta que eles passaram o dia todo, ele e um outro mentor espiritual, o dia todo procurando alguém que fosse sensível a uma inspiração da espiritualidade para demover a jovem daquele intento. Foi exatamente o que aconteceu com você, né? Por felicidade, você é receptivo, né? E pôde interferir e evitar que uma tragédia muito maior ocorresse, principalmente complicando a vida daquele pai, né? Que queria exercer vingança. Mas eu fico pensando aqui que há muitos casos, né, Marcelo? E sempre vale a pena lembrar esses casos, nos dando ideia dessa interferência do mundo espiritual, né? Pode dar mais um para nós. Pois é. Não, quando nos lembramos das respostas dos espíritos superiores, no livro dos espíritos, o quanto os espíritos influenciam as nossas vidas, e a resposta é taxativa muito mais do que o supondes, né? É exatamente o que o Richard está comentando, e eu concordo plenamente que essa influenciação, não só dos espíritos obsessores, tem se ampliado, mas justamente porque a vigilância dos seres humanos, né? E a psicosfera criada com um comportamento tão distanciado da fraternidade, do amor, da religiosidade pura e desinteressada, tem permitido o livre acesso às mentes desavisadas, e tragédias se fazem. Eu achei interessante que, diante daquele caso escabroso, você se ausentou um bocadinho e foi pedir ajuda da espiritualidade, né? Não há dúvida. Nós não somos, eu acho que é uma necessidade premente jamais nos sentirmos capazes de qualquer coisa sozinhos, né? Já que quem realiza realmente o feito superior são instâncias superiores. Nós somos imensamente pequeninos, né? Não há quem esteja encarnado no nosso mundo que não seja ainda muito atrasado evolutivamente. Conte mais um caso para a gente, que nosso programa está em cima da hora, mas a gente quer ouvir mais um caso, pelo menos. Mais um caso. Eu estou citando casos que têm me vindo à mente, porque são muitos, né? Mas um outro caso de consultório, então, pode ser, Richard? Opa! Pode ser, Sidney? Sim, claro. Então, esse outro foi uma instrução para mim, né? E eu acredito que para todos nós, já que quando percebemos algo muito trágico acontecendo com quem quer que seja, e as nossas vidas também não são isentas de tragédias, de dores atrozes, que em algum momento da vida
acontecem no mundo de provas e expiações. Então, neste outro caso, foi algo muito interessante, né? Porque há dores e dores. Dores que todos nós faceamos e dores que são tão terríveis ao ponto de nós não compreendermos, né, absolutamente nada se não houvesse essa convicção de que para tudo há uma razão embasada em vidas pregressas. Então, nesse caso, foi interessante porque não me julguem um médium tão capaz assim, porque são fatos esporádicos, pontuais e certamente acontecidos para o meu aprendizado e para que eu possa compartilhar com meus companheiros e irmãos de existência. Mas não porque eu seja muito capaz, não, viu? Não vão me julgar erroneamente. Mas nessa ocasião, então, eu estava novamente no consultório e antes de abrir a porta, né, quando eu abri, eu fiquei cego, porque um grande flash se formou e nesse flash eu vi nitidamente um samurai fazendo um golpe com uma adaga e decapitando uma pessoa e essa cabeça rolando numa cena pavorosa, né? Em que eu levei um susto danado e me achei, eu falei, estou perturbado, é a primeira reação natural, né? E eu fiquei, eu retrocedi, voltei a sentar à minha mesa, muito preocupado porque não entendi absolutamente nada o que tinha acontecido. O que estava acontecendo. A visão foi voltando novamente. Sabe quando você fica muito ofuscado, quando olha um foco luminoso muito intenso? E então, depois que fui saber que tinha uma ficha de um paciente novo, e antes entrou a família, inclusive entrou um parente junto com a outra que era japonesa e para que traduzisse E o paciente era um terceiro, né? E eles falaram, doutor, eu preciso que o senhor adapte um pouquinho a passagem e fale tudo com ela, porque ela tem que tocá-lo, porque esse paciente que entrará, ele é absolutamente cego, absolutamente surdo e absolutamente mudo desde a nascença. E para se comunicar com ele, somente através de toques, que essa parente japonesa aprendeu a fazer. Nossa Senhora. Então, todas as funções exercidas com a cabeça desse paciente estavam inativadas na atual vida, né? Ou seja, ficar sem enxergar é terrível, sem ouvir é terrível, né? Agora tudo sem junto. falar. Agora, as três deficiências juntas e desde sempre de alguém totalmente dependente da caridade de um parente que se dispõe a conduzi-lo para todo e qualquer lugar para onde tenha que ir, desde a alimentação até a higiene pessoal, etc. Né? E aí reconheço naquele paciente o samurai de antanho, né, que estava ali com a misericórdia divina permitindo que ele valorizasse, né, numa próxima, a plenitude dos seus sentidos, já que nessa ele estava realmente sem a possibilidade de exercê-los. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Você tem que trazer esses casos novamente no nosso programa e, quem sabe, escrever um livro aqui em Bauru, com a nossa editora, relatando esses casos. Richard, para as suas despedidas. É sempre muito oportuno contarmos com a presença de alguém como o Marcelo, que eu acho o profissional ideal, né? O profissional espiritualizado, coisa que falta um pouco entre os médicos. Infelizmente, Marcelo, e você sabe disso melhor que eu, há uma tendência para a comercialização da medicina, né? Quer dizer, o médico vê no paciente uma fonte de renda, daí é um negócio complicado. Então, quando a gente vê um médico como você, espiritualizado, que faz da medicina um verdadeiro sacerdócio, para nós é uma grande esperança, né? Que encontremos ainda muitos médicos assim, que cada vez mais tenhamos um número de médicos realmente voltados para o empenho de servir, de ajudar, seja o médico católico, evangélico, budista, espírita, na medida em que estejam realmente imbuídos do propósito de servir e não simplesmente de ganhar dinheiro,
hão de ser inspirados como você, né, no sentido de ajudar efetivamente os pacientes. Muito obrigado pela sua presença, Richard. Obrigado a sua presença, doutor Marcelo. Eu é quem agradeço. E obrigado a você pela audiência. Na próxima semana estaremos de volta.